Hoje, com o coração apertado, recebi a notícia que aos 93 anos de idade, o Padre Francisco Fausto nos deixou e eu tenho algo a falar aqui ao seu coração sobre este maravilhoso sacerdote. Mas antes de eu começar a falar sobre ele, eu quero dizer que às 20h30 hoje nós teremos a live Famílias Restauradas. Nós vamos rezar por libertação, por cura, vamos pedir bênçãos e vamos ensinar as virtudes necessárias numa família. Se você quiser participar, está vendo esse vídeo pelo Instagram, escreva "eu quero", que você vai receber o meu link do WhatsApp na sua DM. Entra no meu grupo que eu vou te enviar o link. Se você estiver pelo YouTube, aqui na descrição vai ter o meu grupo do WhatsApp, tá bom? Eu vejo que diante de uma crise muito grande que nós temos de sacerdotes hoje na Santa Igreja, quando um padre desse calibre espiritual, dessa envergadura espiritual enorme nos deixa, eu acho que seria muito importante poder deixar uma fala da representatividade divina que esse homem causa, e aí eu posso falar da minha vida. Primeiramente, eu conheci o Padre Francisco Fausto pelos seus livros. O Padre Francisco Fausto, ele tem essa escrita poética e esta maneira de trazer assuntos que são realmente necessários para a nossa vida cotidiana, porque como membro do Opus Dei, seguindo o ensinamento do seu fundador, ele não deixa a santidade como uma coisa longínqua, mas ele quer adaptar ao nosso cotidiano. E o que nós podemos fazer no nosso trabalho, no nosso casamento, em todos os momentos da nossa vida, aplicando as virtudes e buscando essa união com Deus. Então o Padre Francisco Fausto, eu já quero dizer que ele fez isso com maestria. Livros como O Valor das Dificuldades, A Preguiça, Para Estar com Deus, entre outros, Cristo Minha Esperança, e o Padre Fausto escreveu diversos livros, são realmente obras que tocam o nosso coração. E o que se percebe deste sacerdote é que ele quer uma melhoria pessoal, então ele gasta a sua vida com o apostolado da escrita para levar as pessoas a uma santidade. Santo Irineu de Leão dizia que a glória de Deus é o homem em plenitude. Então, o Padre Francisco Fausto era este homem com o coração em chamas que queria ver o homem na sua plenitude, glorificando a Deus em santidade de vida, apartando-se do pecado e criando uma amizade com Deus, e que essa amizade com o nosso Senhor Jesus Cristo, com a Santíssima Virgem Maria, o amor pela Igreja, pudesse demonstrar na vida do homem aquilo que está em 2 Coríntios 5,17. Todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Mas, graças a Deus, eu não vou aqui falar tão somente de um homem do qual eu vi os vídeos dele no YouTube, porque se você colocar Padre Francisco Fausto, você vai ter a oportunidade de ver um homem santo falar. Eu lembro de uma amiga minha chamada Priscila Magoso, que ela um dia foi num dos recolhimentos do Opus Dei e fala: Anderson, quando aquele homem abriu a boca, em 5 minutos eu pensava no meu interior, é um santo. Mas a clareza dele, as palavras que o Padre Fausto falou de maneira tão simples, ele trouxe para o coração dessa minha amiga, que é uma moça que busca muito santidade, essa análise, né? É um santo que está diante de nós. Mas eu também tive a alegria de fazer direção espiritual com o Padre Fausto. E o que eu lembro nele? Primeiramente, o olhar benigno e caridoso. O Padre Fausto já era idoso, um homem incansável no seu trabalho, mas você se sente único diante do Padre Francisco Fausto. É um homem que te atende com compaixão, com misericórdia, com bondade, com amor, com verdade, com justiça, e ele não fica olhando no relógio. Ele te olha nos olhos, e você percebia na alma daquele sacerdote o desejo de elevar espiritualmente qualquer pessoa que estivesse diante dele. Essa foi a minha experiência, A sua capacidade de escutar, aquele olhar atento e percebendo cada palavra que você vai falando. E hoje eu posso falar isso daí porque eu atuando como terapeuta, e claro, a vida do Padre Francisco Fausto teve uma influência na minha. Por quê? Porque quando o meu paciente está despejando o seu problema, eu estou ali escutando o que sai do coração dele e tentando também perceber o que não sai do coração dele, que ele não está conseguindo comunicar. Então é muito bom quando você se sente amado por uma pessoa, Porque, claro, esse é o mandamento de nosso Senhor Jesus Cristo. O que eu vos mando é que vos ameis uns aos outros. A sua maturidade em captar o que havia de desajustado em minha alma, porque eu fui buscar direção espiritual porque eu estava com problemas, e a sua sabedoria em apontar caminhos simples e concretos para que eu me realinhasse à vontade de Deus.
Então, diante de quem que eu estava? Um sacerdote que tinha vida de oração. Então, veja bem, tem clareza. Provérbios 28:5, os homens maus não compreendem o que é justo, os que buscam o Senhor tudo entendem. Aquele homem que se humilha e sabe que sem a graça de Deus ele não é nada. Senhor, eu preciso da sua graça para dar uma boa direção espiritual, porque se o Senhor não estiver sobre a minha vida, não sai nada. Mas alinhado à necessidade que ele tem de rezar, a vida intelectual, a busca de estudo do Padre Francisco Fausto, por ter na sua memória, mas assim, uma seleta de bons livros que ele leu, de muita sabedoria e de pessoas que ele atendeu. Então, na verdade, é uma mistura de coisas muito boas. A vida de oração, o conhecimento teórico, a vida prática, a sua vivência pessoal mesmo. O livro do Eclesiástico fala, né, o que vai ter de experiência aquele que não viveu muito. Então, a gente percebia diante desse homem, um homem sábio, que não era apenas um conhecimento humano, mas era uma experiência de uma alma que verdadeiramente fazia morada no sagrado coração de Jesus. Eu lembro, né, que Jesus mostrou para Santa Matilde, aqui é a fonte de todas as graças, né? Então é muito bom quando você está diante de um sacerdote. E o que me dói o coração? É ter que falar que o Padre Francisco Fausto é um sacerdote como poucos. Porque em tempos difíceis, irmãos, para a igreja, onde tantos corações sacerdotais se veem enfraquecidos ou desviados, por causa do quê? Por falta de estudo, por falta de uma vida moral concreta, por um apartamento e uma negligência enorme da vida de oração, acabam não servindo muitos fiéis. Né? E eu falo isso por quê? Porque quantas pessoas que vêm me procurar como terapeuta que estão desalinhados na sua vida de fé, poderiam ser bem instruídos por um sacerdote, né? Mas o Padre Francisco Fausto, ele foi e será lembrado como um farol de fidelidade, amor e serviço. Só que o Padre Francisco Fausto, ele não era um homem muito midiático, né? Ele era uma pessoa mais discreta. Se você buscar entrevista dele, eu já vi uma entrevista dele no programa do professor Felipe Aquino, mas eu não sei muitas outras coisas que tem dele não, mas por quê? Assim, o Padre Francisco Fausto, como membro do Opus Dei, ele viveu o espírito de São José Maria Escrivá, o seu fundador, com intensidade. O que ele fazia? Ele santificava a vida comum, promovendo a amizade com o nosso Senhor Jesus Cristo no cotidiano e formando almas pela via da direção espiritual e da boa leitura. Então você vê, né, que importante. O Padre Francisco Fausto, ele era um homem que vivia bem o seu cotidiano, mas que ele formava almas. E naquele livro maravilhoso do Alma de Todo Apostolado, que foi um dos melhores livros que eu já li na minha vida, a gente tem ele aqui na Editora Imaculada, o São Pio X dizia que a maior necessidade era a formação de uma elite de leigos na igreja, que compreendiam a fé e que tinham vida de oração a fim de passar para frente esse conteúdo da fé católica. Então eu vejo que não só o espírito do fundador ele seguia, mas também a vontade do Papa São Pio X, que via nos leigos uma potência, não para os leigos ficarem parados, né, para eles agirem de acordo com a sabedoria da Santa Igreja, com a vida de oração, cumprindo bem os seus deveres de Estado. E o que eu vejo aqui na vida do Padre Francisco Fausto? A materialização da vontade de Deus pela boca de um Papa da Santa Igreja e seguindo o espírito do seu fundador. E aí vai dizer o próprio São José Maria Escrivá, um bom diretor espiritual é como uma bússola fiel. Ele não caminha por nós, mas aponta o caminho seguro. João 14,6. Eu sou o caminho que se deve seguir, a verdade que se deve crer e a vida que se deve viver. Só que ele não vai fazer isso de maneira genérica. Por isso que é bom uma direção espiritual individual. Você conhecer a pessoa, o temperamento da pessoa, a vida da pessoa, a fortaleza da pessoa, as fraquezas da pessoa, as boas tendências da pessoa, as debilidades da pessoa e com uma agudeza de espírito poder orientar. Então ele cumpriu muito bem esse ofício. Então podemos dizer que ele é uma bússola discreta, mas precisa. Não tomava decisões pelos seus dirigidos, mas eles ensinavam-os a escutar a voz de Deus dentro do coração. Então sempre assim nesse sentido, eu não vou tomar a decisão por você. A não ser que seja uma coisa que a pessoa está completamente cega, ela não consegue ver realmente, e o padre poder falar, ó, isso daqui é mais claro do que a luz do sol, mas como você não está enxergando, mas normalmente o diretor espiritual faz o quê? Faz isso. Então, o Padre Fausto nos recordava com a sua vida que ninguém pode caminhar para Deus sozinho. Isso daqui é uma coisa muito séria.
A gente precisa de guia. Eu fico imaginando, se Santa Gema Galgani teve diretor espiritual, Padre Pio, aliás, os santos tiveram diretores espirituais. Imagina nós, meros comedores de feijão, né? Então a gente precisa de mestre na vida espiritual que com amor, em primeiro lugar, o amor, e com sabedoria nos ajude a enxergar onde muitas vezes o orgulho, o medo nos cegam, a falta de experiência, né? E o que eu percebo hoje também? Muitas pessoas caem porque caminham sozinhos. Eu estou atendendo os meus pacientes aqui, o que eu vejo? É um ajuste aqui, um ajuste ali, um conselho ali, um olhar de amor aqui, uma dica aqui, e assim as coisas vão se endireitando. Vão se endireitando. Eu digo para você, eu tive uma conversa com o Padre Francisco Fausto. Eu tenho um diretor espiritual hoje, que é o Padre Antônio. Há 5 anos eu estou em direção espiritual com ele, do Instituto do Verbo Encarnado, e me considero muito beneficiado e agraciado por Deus por ter esse sacerdote. Mas naquela direção espiritual, o Padre Francisco Fausto me ensinou uma coisa muito boa, porque eu era um cara que eu queria fazer tudo, eu era muito afobado. Ele falou, nossa, calma aí, você vai ter uma overdose de leituras com tudo isso daqui que você está me mostrando. Então o que ele me ajudou? A ordenar, a ver o que eu precisava na minha vida, a ver o que era essencial. Hoje, para mim, isso daí é mais fácil de entender, mas na época, mais jovem, afoito, entre outras coisas que ele me direcionou, pô, como que aquilo foi importante para mim? Porque talvez se eu não tivesse tido aquele direcionamento, eu poderia estar que nem uma barata tonta rondando, né? Então foi muito importante. E ele sempre traçando o quê? Um projeto de vida. Pega um papel e uma caneta e vamos traçar uma regra de vida. Então eu vejo que o Padre Francisco Fausto, ele percebeu um pouco do meu temperamento primário. O temperamento primário tem um pouco mais de dificuldade, né? Os secundários, eles são mais firmes para ter estrutura de vida, mas o primário ele tem um pouco mais de dificuldade. Então, como que era necessário e a agudeza de espírito dele de perceber isso daí. Né, falou, ó, vamos criar um plano de vida, né, que você seja firme ao cumpri-lo, mas ao mesmo tempo flexível quando for necessário quebrar, entendeu? Então assim, nossa, foi muito bom. E na vida do Padre Francisco Fausto eu percebo bem o poder dos bons livros. Quantas vidas que não foram influenciadas por ele, né? Você vê livros dele como A Paciência, Um Homem Bom, A Voz da Consciência, Cristo e a Amizade. Eu gosto muito de um chamado O Valor das Dificuldades, me fez um bem enorme, onde ele explicava o que era uma dificuldade objetiva, uma dificuldade subjetiva, né? Então, tanto se você quiser ler esse livro, é só você clicar lá, O Valor das Dificuldades, você recebe em PDF esse livro, tá tudo gratuito lá no site do Padre Francisco Fausto. Mas ao mesmo tempo, falando sobre essa questão dos bons livros, eu vejo o que o Dom Bosco dizia, um bom livro é um sermão que se prega a si mesmo. Por isso que hoje, gente, eu, com todas as lutas que eu travo, com todos os sofrimentos que eu tenho, trabalhando com isso, a gente teve o nosso faturamento caído pela metade, estamos sofrendo bastante, mandando funcionários embora, tendo que mudar o nosso padrão de vida, procurando casa mais barata para alugar, a gente vai ter que sair dessa editora aqui, é um sofrimento muito grande. Mas ao mesmo tempo, eu recebi um áudio de um padre hoje agradecendo pelo apostolado da Editora Imaculada, e o padre que falou que queria vir aqui nos conhecer, ele dizia, eu poderia já dizer que eu tenho uma biblioteca da Editora Imaculada, né? Então nesse momento de dificuldade, ele veio me fortalecer para continuar, né? Eu fico muito feliz, né? A palavra de um sacerdote, por quê? Porque o apostolado do Bom Livro é muito importante, né? Era livros maravilhosos que ajudavam as pessoas a orientarem as suas vidas. Agora, o que a gente pode ver de mais elevado na vida deste homem? Que ele foi um reflexo de nosso Senhor Jesus Cristo. A sua palavra, a sua escuta, o seu olhar, tudo em sua pessoa apontava para o alto. E o Padre Francisco Fausto, com muita humildade, né? Ele tem uma conferência sobre a humildade, ele não buscava aplausos, não buscava a glória humana. Ele buscava glorificar a Deus e ser fiel. Buscava glorificar a Deus e ser fiel. E sendo fiel, deixou-nos o quê? Um testemunho que brilhará por muito tempo, enquanto houver almas sedentas por Deus. O Padre Francisco Fausto, eu sou muito sincero, né? Eu sempre falo dessa questão de interceder pelas almas. Eu tenho muito problema com essas pessoas que fazem ritual de canonização muito rápido. Vamos rezar pela alma do Padre Francisco Fausto. Eu acho que os membros do Opus Dei do mundo inteiro devem estar rezando por ele, porque eu creio que ele não era só conhecido somente no Brasil.
a sua vida, a sua obra deve ter chegado em muitos lugares do mundo, então eu acredito que o Padre Fausto deve ter recebido muitas orações mesmo, mas vamos pedir a intercessão dele. E hoje eu pedirei principalmente a intercessão dele por essa nossa live, irmãos, que nós vamos estar falando sobre as famílias. E era um campo de preocupação e de apostolado do Padre Francisco Fausto, porque a maioria das pessoas que o Padre Francisco fazia direção espiritual eram membros ou do Opus Dei ou de pessoas que o procuravam, e normalmente pessoas que são casadas, que têm a sua vida conjugal e precisam de ajustes, eram pessoas que tinham a sua vida no seu trabalho e que precisavam de inserir a espiritualidade dentro do trabalho. Então o campo dele foi as famílias, entendeu? Cuidar de esposo, cuidar de esposa, se dava direção espiritual também para adolescentes, mas vamos pedir a intercessão dele, tá bom? E se você chegou até o final do vídeo, está precisando de um terapeuta católico, onde você vê que a pessoa não vai destoar dos ensinamentos da igreja, muito pelo contrário, vai utilizar do ensinamento da Santa Igreja para ajudar a pessoa a mitigar os seus sofrimentos, a resolver os seus problemas, eu também vou deixar aqui no link da descrição o meu e-mail, tá bom? E que Deus abençoe e que a Santíssima Virgem, o coração do seu esposo São José e de Jesus, abençoe a sua vida com as mais elevadas graças. Deus te abençoe.